Olá, meus alunos, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui ao conteúdo da última aula, né? Para encerrar a hidrostática. Então nós vamos falar sobre o empuxo, princípio de Arquimedes, ou empuxo, também conhecido, né? Bom, o que é o empuxo? O empuxo é uma força, tá? É uma força que surge quando algum corpo ocupa um espaço dentro de um fluido, quando um corpo está mergulhado dentro de um líquido, num gás, tá? Fluidos, são líquidos e gases. Embora a gente vá direcionar a nossa discussão para os líquidos, né? A gente está estudando hidrostática, mas ela vale também para os gases. Essa força depende exclusivamente do volume de fluido que foi deslocado, bem como a densidade do fluido, gravidade local. Então, o empuxo é uma força vertical e de baixo para cima, tá? Então, isso aqui, gente, é para as questões teóricas. O empuxo é uma força, portanto, é uma grandeza vetorial. E ela sempre atua de baixo para cima, vertical, de baixo para cima. A unidade é o Newton, unidade de força, né? E o empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado. Então, essas três afirmações aqui tem que ser... sai do conceito de empuxo, tá? Então, com base nas informações, qual é a fórmula usada para calcular o módulo, né, da força de empuxo? Só o módulo, que é o valor. Módulo é o valor. Porque a direção e o sentido vai ser sempre de baixo para cima e vertical, tá? Então, o empuxo é a densidade do líquido, densidade aqui, a letra Mi, né? Densidade do líquido, um Lzinho, vezes G, vezes o volume de líquido deslocado. Então, empuxo, para calcular empuxo, eu preciso de grandezas que são relacionadas ao líquido, tá? Tranquilo, pessoal? Então, vamos seguir. Só para a gente ver aqui, ó. Então, da fórmula, né? Deixa eu pegar aqui. Então, da fórmula, o E é o empuxo, o μL é a densidade do líquido, tem que estar em quilogramas por metro cúbico, o G é a aceleração da gravidade local e o VLD é o volume de líquido deslocado pelo corpo, tá ok? Antes de continuar, de fazer os exemplos, eu quero mostrar uma situação para vocês. Eu desenhei aqui. Então, aqui nós temos dois vetores, certo? Então, ó, imagine, esse corpo aqui, ele está dentro do líquido parado. Se ele estiver parado, tá? Ele tem para baixo uma força que é o peso e para cima uma força que é o empuxo. Se o corpo está parado, totalmente submerso, é porque o peso é igual ao empuxo. Tá? Agora, se o corpo está totalmente submerso no líquido e ele está descendo, tá? Ele está com o movimento para baixo, totalmente submerso, então nós temos o empuxo, para baixo é o peso, né? Empuxo para cima, e o empuxo, e ele está descendo, é só uma velocidade, né? É só tu analisar aqui, pessoal, o seguinte, se o corpo está descendo, com movimento acelerado, é porque eu tenho uma força maior para baixo. Então eu sei que o peso é maior que o empuxo, tá? A mesma coisa se ele estivesse subindo. Tu tem um corpo, tu bota ele dentro da água, tu solta ele, ele sobe. No momento que ele está subindo, tá? Então aqui nós temos o empuxo e o peso. Se o movimento for acelerado, tá? A velocidade está aumentando, é porque o peso, a força que puxa para cima, e a força, eu tenho que comparar a força para cima e a força para baixo. Se ele está subindo, acelerado, é porque o empuxo é maior que o peso, então o peso é menor que o empuxo. E o corpo flutuando na superfície, tá? Em equilíbrio, ele está flutuando, tem o peso, desloca volume, portanto tem empuxo, e o peso é igual ao empuxo. Pessoal, vamos lá. Corpo parado,
dentro do líquido, totalmente submerso, tá? Aqui tem um recipiente, todos eles têm um recipiente. Se ele estiver parado, peso é igual a empuxo. Se ele está dentro do líquido, descendo com movimento acelerado, é porque o peso é maior que o empuxo. A força que puxa para baixo é maior que a força que empurra para cima. Se ele está subindo acelerado, daí a força que puxa para cima é maior do que puxa para baixo. Então o empuxo é maior que o peso. E se ele está flutuando na superfície, o peso é igual ao empuxo. Eu acabei de ver num site, agorinha, pessoal, agora mesmo, estava procurando umas questões, tá? E ele afirmou que quando o corpo está na superfície, o empuxo é maior flutuando na superfície. Se ele está flutuando na superfície, ele está em equilíbrio, ele não está nem subindo e nem descendo. E ele afirmou que o empuxo é maior que o peso. Isso é um erro. Se o corpo está na superfície, ele não está nem subindo nem descendo, é porque essas duas forças, a que puxa para baixo e a que puxa para cima, são iguais. Tá? Se ele está parado, então na superfície, flutuando é parado também. Certo? Então, quando ele está parado, o peso e o empuxo são iguais. Duas situações, na superfície e no meio do líquido. E essas intermediárias, se ele está descendo acelerado, a que puxa para baixo, é maior do que empurra para cima. Então, o peso é maior do que empuxa. Se ele está subindo acelerado, o empuxo é maior que o peso, tá? Então tem que tomar cuidado com essas afirmações. Então agora a gente vai resolver alguns exemplos para vocês. Tá bom, pessoal? É bem tranquilo, o conceito de empuxo é bem curtinho, né? Então vamos fazer os exemplos. Exemplo 1. Determine o empuxo sobre uma esfera, de volume 0,008 metros cúbicos, totalmente submerso em água. Então nós temos uma esfera, né, dentro de um recipiente contendo água e ela está totalmente submersa. Então, primeiro, eu preciso, para calcular o empuxo, tá, a densidade do líquido, a aceleração da gravidade e o volume de líquido deslocado. Então vamos lá, o empuxo vai ser igual. Densidade do líquido, ele fala que densidade da água que é 1000 kg por metro cúbico. Tem que estar em quilogramas por metro cúbico. O G ele fala que é 10. E o volume de líquido deslocado. Quando a esfera está totalmente submersa, o volume de líquido deslocado é igual ao volume da esfera, 0,08. Basta multiplicar, então nós temos que isso aí vai dar 80, se eu não estou enganado, né? 80. Isso, 80, como é uma força newtons. Ok? Bem fácil. A 2 eu peguei muito parecida, eu copiei ela igualzinha e mudei um detalhe. Determine o empuxo sobre uma esfera de volume 0,008 metros cúbicos que tem 1/4 de seu volume submerso em água. Dados, densidade da água igual a 1000 kg por metro cúbico, G igual a 10. Então agora o detalhe é assim, ó, a esfera, tá, ela está flutuando. E submerso na água eu tenho apenas 1/4 do volume. Então é 1/4 do volume, que é volume total 0,008. Então, 1/4 de 0,008 multiplica por 1, divide por 4, dá 0,002 metros cúbicos. Tá? Então, detalhe, o volume de líquido deslocado é igual ao volume do corpo que está imerso, que está dentro da água, que tem 1/4 de seu volume submerso na água, tá? Dentro da água. Então aí o cálculo fica assim, ó. Então primeiro eu peguei um cálculo, peguei 1/4 do volume total. Então 1/4 de 0,008 é só pegar o 0,008 e multiplicar por 1/4, tá? Então isso vai lá, densidade 1000 vezes G, que é 10, vezes 0,002, que é o volume
do líquido deslocado. Eu multiplicar isso aí vai dar 20 newtons. Tá? Questão 1, questão 2. A questão 3, vamos pegar ela aqui. Então, as questões são bem fáceis, tá, pessoal? A questão 3, eu peguei aqui, é para dar continuidade na lógica. Né? Determine o empuxo sobre uma esfera que tem um volume de 0,008, que tem 1/4 do seu volume submerso em um óleo. Tá, agora mudou, não é mais água, mas é a mesma história, né? A figura seria a mesma, só que agora nós temos, em vez de água, óleo. Então vamos calcular o empuxo, é a densidade do líquido, que é óleo agora, vezes G, vezes volume de líquido deslocado. Então o empuxo igual a densidade do óleo, ele deu, e é 800. O G é 10, e o volume de líquido deslocado, neste caso, é o mesmo, 1/4 do volume total, que é 0,008. Então dá 0,002, certo? Basta multiplicar, que isso vai dar 16 newtons, certo? Ok, pessoal? Então, primeiro nós temos o corpo todo submerso, então eu pego todo o volume do corpo, próprio 0,008. Aqui 1/4 do volume submerso, então eu tenho que calcular 1/4 do volume total. Então é só multiplicar a fração pelo volume que ele te der. Aqui também era 1/4 do volume total, só que o líquido era óleo. Então mudou a densidade, tem que usar a densidade do óleo, tá ok? Então, continuando agora, é uma questão teórica. Tá? Para a gente ver aqui. Ó. A respeito do princípio de Arquimedes, o empuxo marca a alternativa falsa. Vamos ver. O empuxo é uma força que sempre atua na vertical para cima? Verdadeiro. B. Se um objeto boia na superfície de um líquido, podemos dizer que o empuxo é igual ao peso. Portanto, a densidade do líquido é maior que a densidade do objeto? Bom, até aqui está certo. Agora, a densidade do líquido é maior que a densidade... Quando um corpo flutua, é porque a sua densidade é menor do que a do líquido, dentro de um líquido, certo? Então, a densidade do líquido é maior que a do objeto? Verdadeiro. Se um objeto afunda ao ser colocado em um recipiente que contém determinado líquido, podemos dizer que o empuxo sobre o objeto é maior que o peso. Vamos ver. Então, nós temos um recipiente contendo um líquido, um objeto aqui dentro, e esse objeto afunda, certo? Ele está descendo. Então, nós temos o peso e o empuxo. Eu coloquei o objeto e ele está descendo, foi colocado. Então, o peso é maior que o empuxo? Podemos dizer que o empuxo sobre o objeto é maior que o peso? Se um objeto está, olha aqui, ó, pessoal, é a falsa, né? Então, podemos dizer que o empuxo sobre o objeto é maior que o peso. Não, o peso é maior que o empuxo. Então, essa aqui está falsa. Essa aqui é a resposta certa. A determinação do empuxo é feita pelo produto da densidade do líquido, volume imerso do corpo e aceleração da gravidade. A determinação do empuxo é a densidade do líquido vezes o G, vezes o volume imerso, que é o volume de líquido deslocado? Verdadeiro. Então, letra C é a falsa. Tá? Então, vocês tiveram uma ideia de como se faz os cálculos, tá, pessoal? Ok? Como a gente faz os cálculos, então cuidar com o volume de líquido deslocado. Se ele é parcial, a gente tem que multiplicar aquela porção pelo volume total, tem que descobrir quanto que está dentro do líquido. Cuidado com a densidade, né? Usar a densidade do líquido corretamente. Então é bem tranquilo, tá? Nossas questões são bem facezinhas, ok? Obrigado. Tchau, gente. Boa semana para todos.